Olá, boa tarde. Hoje é dia 7 de agosto de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart. Estou aqui dando sequência à série de lives da Memória da Eletricidade sobre gestão e liderança. Hoje a gente vai falar sobre o retorno aos escritórios, no caso da Petrobras. Nosso convidado é Paulo de Tarso. Estamos aqui aguardando ele entrar, aguardando outras pessoas entrarem. Boa tarde a todos de novo. Aguardando um minutinho o Paulo entrar. E aí a gente começa a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje sobre esse tema que está. Estamos. Acho que ele está entrando. Vamos lá, acho que o Paulo vai entrar aqui agora. Acho que ele está entrando. Olá, Paulo. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente essa tarde para bater esse papo, conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço a vocês o convite. Então, vamos lá. Paulo, a gente começa pedindo para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre sua formação, o que você estudou e um pouquinho sobre sua trajetória profissional. Ok, bom, eu tenho 35 anos, né, de trabalho, no mercado de trabalho, sendo que metade na área pública, né, na Eletrobras, e metade na área privada. Eu tenho toda a minha formação na área de tecnologia da informação, iniciei jovem como programador e vim galgando aí os cargos e a questão profissional. E em um certo momento eu entrei para a Eletrobras em 2002, né? Então vai fazer agora, né, 18 anos em setembro. E entrei como analista de sistemas, assumi a gerência de desenvolvimento de sistemas de informação. Em um determinado momento fui convidado para conduzir a área de facilities da Eletrobras, e aí passei a conduzir a área de facilities. Surgiu a oportunidade também do projeto do Centro de Serviços Compartilhados, então eu fui o gerente de projetos desse grande projeto que durou quase 3 anos, e agora eu estou no Centro de Serviços Compartilhados da Eletrobras como gerente de produtividade e qualidade. Então essa foi a minha pequena história aí de profissional. E você está acompanhando esse projeto de retorno ao trabalho presencial, né? Nesse momento. Isso, exatamente. Foi um convite do nosso diretor, do Luiz Augusto, para liderar esse projeto específico da holding de retorno. Então, a gente faz toda a interlocução. Na verdade, eu sou facilitador entre várias áreas, né? A área de infraestrutura, tecnologia, a área de saúde, que é super importante nesse processo. E venho conduzindo esse projeto desde o início de junho. Então, Paulo, antes da gente falar do projeto especificamente, queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que está a sua rotina mesmo, né? Essa pandemia já está quase 5 meses, né? 4 meses e meio. Verdade. Conta para a gente um pouquinho como está o seu dia a dia da sua área, essa rotina nessa fase aí. Então, no início foi um susto, né, para todo mundo, porque na verdade não é um home office comum, né? Ele é um home office onde todo mundo está em casa, seus filhos, sua esposa. Então, de repente, você se viu trancado. Realmente é muito complicado, né? Porque você perde o convívio social de uma hora para outra, né? A gente foi meados de março que a Eletrobras decidiu que os profissionais deveriam ir para casa. Isso a gente está falando da área administrativa, né?
porque a nossa área de operação continuou trabalhando, né, das nossas empresas. É uma atividade que não pode parar. Então, especificamente na holding, a gente teve mais, digamos, quase 100% voltando para casa. Mas nas empresas de operação, a gente tem um grande contingente que permaneceu trabalhando. E assim, muda muito o seu dia a dia, né? Porque apesar de você ter toda a facilidade, né? A nossa área de tecnologia disponibilizou muito rapidamente toda a infraestrutura necessária para que a gente pudesse fazer reuniões e tivesse toda a estrutura para realizar os serviços. Você acaba no dia a dia de casa competindo, né? A sua esposa que também trabalha, seus filhos que têm aula. Então fica um pouco complicado e aí às vezes nem todo mundo tem computador ao mesmo tempo, então você tem que fazer esse gerenciamento. Mas realmente a parte de profissional do dia a dia a gente até digamos assim, se surpreendeu, porque a produtividade foi muito boa. A gente continuou na batida do dia a dia e o resultado foi muito positivo. O problema é que a gente perde o contato social, né? Isso realmente é um fator muito negativo dessa questão do home office. Difícil, né? Mas fala para a gente um pouco como que se desenvolve o trabalho de acompanhamento das equipes com as quais você trabalha no Rio, alinhando ações com as demais empresas da Eletrobras. Vocês têm encontros regulares, trocas de experiência? Como que funciona? Sim, sim. Especificamente no CSC, o CSC tem uma característica que ele agrega 4 unidades regionais bem distintas, né? Nós temos Nós temos uma regional Nordeste, uma regional Norte. A Nordeste ela é sediada na Chesf, que é em Recife. A Norte ela é sediada na Eletronorte, que é em Brasília. A Sul é sediada em Santa Catarina, em Florianópolis, com a Eletrosul. E a gente tem a região Sudeste, que fica em Furnas. E a nossa área, que é o CSC, a estrutura do CSC global, que fica na holding, ela coordena todas essas ações junto com as unidades. Então, a gente tem reuniões regulares com as unidades, né? O coordenador global do CSC faz uma reunião regular com todas as empresas, as unidades do CSC, e também temos as nossas reuniões do CSC global. E aí a gente trabalha com os líderes de macroprocesso, reuniões regulares com as equipes internas de cada um. Então, todo o processo, no início, ficou um pouco assim complicado, mas agora, né, com o passar do tempo, as agendas foram se ajustando e a gente já tem, digamos assim, uma rotina marcada de encontros, então fica mais fácil. Os encontros do CSC são priorizados. Agora, sempre tem aquela reunião com o diretor, que às vezes acaba caindo no mesmo horário, e você tem que ajustar. E como o CSC é muito capilar, às vezes uma unidade não consegue estar presencialmente na reunião remota. Então, existem alguns problemas, mas faz parte do dia a dia. Isso acontece até às vezes em reunião presencial, né? Mas o processo está bem maduro agora, né? Depois de 4 meses, o processo está bem acompanhado. E, Paulo, essa organização do planejamento do retorno presencial, vocês já estão trabalhando nisso há quanto tempo? Isso, nós iniciamos em junho, o projeto, né, que eu estou liderando iniciou em junho, mas a área de saúde já vinha com algumas iniciativas, né, principalmente no que tange a parte de saúde, né, eu já vinha fazendo uma coordenação, a Marcele Martins, que é a nossa líder da frente de saúde, ela já vinha fazendo alguns encontros com as áreas de saúde de todas as empresas do grupo, modelando um protocolo de saúde. Foi feita uma contratação de uma ferramenta de monitoramento da saúde dos colaboradores de todas as empresas do grupo.
Isso foi implementado agora há pouco tempo, há 3 semanas. E aí, em junho, o diretor, Luiz Augusto, diretor de Gestão e Sustentabilidade, me fez o convite para liderar o projeto. E esse é um projeto que, na verdade, existe um líder em cada empresa do grupo, né? Existe um líder na Chesf, existe um líder em Furnas, e como ele é um projeto muito peculiar de cada empresa, porque cada empresa tem uma realidade, nós trabalhamos muito em coordenação, em cooperação. Não há uma liderança formal da holding. Na verdade, a gente trabalha em cooperação. Nós temos, né, como sempre, né, todo mundo faz o grupo em WhatsApp. Então, nós temos o nosso grupo de WhatsApp. Nós nos mantemos informados sobre cada ação que em cada empresa está tomando. A holding, em maio, definiu um protocolo genérico para todas as empresas. Então, foi um direcionador para todas as empresas, mas como cada empresa tem uma particularidade, existe a necessidade de que cada projeto de cada empresa faça os seus protocolos específicos. E é isso que cada líder de empresa vem fazendo. A gente acompanha isso tudo de perto e dá subsídios para a gestão. Existe um comitê de crise, né, na empresa, onde todos os presidentes de todas as empresas se reúnem para acompanhar o que vem acontecendo. O Sandro Damasio, que é um profissional ligado à nossa diretoria de gestão e sustentabilidade, ele faz todo um trabalho de acompanhamento da Covid de nível nacional, tanto nas nossas empresas como nos estados, e passa isso. Isso, deu um problema técnico. Espero que não aconteça de novo, mas se acontecer, a gente sai e volta, e eu acho que não vai ter problema. Vamos retomando, então, nossa conversa. Você estava explicando... Onde você parou de me ouvir? Então, eu parei de te ouvir quando você estava falando do comitê que se formou, que vocês se reúnem e tal. Perfeito. Falei do comitê de crise. Não, do comitê de crise. Foi exatamente Isso. aí que eu acho Tá que bom. eu deveria te escutar. Ok. Falei sobre o Sandro Damasio, que faz todo o controle para todas as empresas do Covid, né, em todos os estados. Isso, você estava começando a falar nisso. Então, acho que foi completo, né? Na verdade, a empresa tem um controle da situação de todas as empresas do grupo, né? A Hold acompanha isso junto com todas as empresas do grupo, e a gente sabe exatamente os casos, quantos casos, recuperações. Então, a gente acompanha semanalmente isso através da equipe de gestão e sustentabilidade aqui da Holding. Então, Paulo, você falou que a Eletrobras tem um protocolo geral para todos, né? Mas também tem essas realidades das diferentes regiões, né? Que são realidades diversas na própria situação em relação à pandemia. Como que vocês veem o retorno presencial, no caso especificamente do Rio de Janeiro, comparando inclusive com outras regiões? Como é que está o Rio e as outras regiões? Como é que está a situação? Como é que vocês estão pensando essas diferentes realidades? Na verdade, a Eletrobras ela fez um protocolo baseado no protocolo da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, nós fizemos num primeiro momento, nós fizemos uma ancoragem na fase 4 do plano do Rio de Janeiro, onde no início o governo planejava já o retorno das escolas na fase 4. Então, a gente entendeu que com o retorno das escolas a gente teria um impacto menor na vida das pessoas, porque elas poderiam vir trabalhar, né, porque por essa questão social. Mas no meio do caminho, o governo municipal mudou ele desfez um pouco esse conceito da fase. Então, ele está postergando a escola e as fases estão continuando. Então, houve uma nova reunião de diretoria executiva, nós resolvemos ancorar na fase 5, que já estamos nela agora, fase 5, e também resolvemos considerar o plano do Estado. Como nós temos essa questão das cidades limítrofes ao Rio de Janeiro, foi importante trazer também essa questão de avaliação do Estado, que é
acompanhada lá pela equipe do Sandro, como eu comentei. Com essa nova visão, nós fizemos uma nova previsão de retorno em agosto, em 3 de agosto. Como é que é feita, como é que esse critério é feito? Nós teve toda uma avaliação do nível de risco de cada colaborador, né? Então, colaboradores com determinadas características têm um nível de risco baixo, então esses podem voltar já nas primeiras ondas. E tem uma gradação, conforme a gradação, os colaboradores com risco maior, nós estamos deixando para o final. Então, aquele que tem uma gradação de risco bem grande, né, que a gente chama do nível vermelho, ele nem tem previsão de retorno desse profissional, ele vai continuar em home office. Então, a preocupação da empresa é sempre com essa questão do ponto de vista da saúde do empregado versus como a pandemia vem se desenvolvendo em cada região. Então, é por isso que a gente também não pode ter um projeto único, porque cada empresa tem uma peculiaridade. Então, no caso de Furnas, por exemplo, você tem plantas não só no Rio de Janeiro, você tem plantas em Minas Gerais, você tem plantas espalhadas por grande parte da região sudeste, sul, assim como a Eletronorte, ela é espalhada também em toda a região norte. Então, é sempre necessário um olhar global, do ponto de vista da nação e do Estado, mas também um olhar do local onde tem aquela instalação da Eletrobras. Então, por isso que você não pode ter uma política única de retorno para toda a Eletrobras. Você vai ter algumas, por exemplo, a Eletrosul já voltou, Chesf já voltou. Então, cada empresa tem a sua, digamos assim, a sua análise particular da sua região. E aqui no Rio de Janeiro, especificamente, nós temos 3 empresas, que é aliás, 4, né? O CEPEL, a Eletronuclear, Furnas e a Eletrobras Holding. E temos a Memória também vem acompanhando junto com a gente, né? O Jorge Kremer, a gente faz reuniões semanais para que ele tenha conhecimento de como está a estratégia de retorno. Então, nós temos esse olhar cuidadoso em distribuir em ondas de retorno, e essas ondas nós vamos acrescendo colaboradores conforme o tempo vai passando e também conforme a criticidade da saúde dessa pessoa. E existe o conceito do voluntário também, né? Tem pessoas que é importante também salientar que a decisão da diretoria executiva foi em trazer de volta apenas os processos que não estão performando em trabalho remoto. Então, a gente diminui um pouco o escopo de pessoas a retornar também. Então, nessa primeira onda, o que nós estamos trazendo? Empregados onde as atividades têm dificuldade de serem realizadas em função do trabalho remoto. Então, são coisas que precisam de uma atuação presencial. Então, essa seleção inicial foi nesse sentido. Então, é um público bem restrito, que vai voltar agora para as instalações. E isso é uma preocupação da empresa e de todas as empresas do grupo, para que a gente tenha o menor impacto possível em relação a essa volta. Então, Paulo, são muitos, imagino, né? São muitos elementos assim complexos, muitos fatores a levar em conta nesse retorno, né? Como, por exemplo, as situações particulares, a gente está falando das regiões, mas as situações particulares mesmo de cada colaborador, né? A idade, né? Os que têm mais de 60 anos, os que são mais jovens, o local de residência, a necessidade de uso de transporte público, né? Aqueles que têm filhos, você estava falando aí no início da nossa conversa, né? A gente tem que dividir a casa, não sei o que, com os filhos, e os filhos que ainda não estão, têm idade escolar, mas não podem retornar ainda para a escola. Enfim, são muitos elementos, assim, pessoas que têm familiares doentes em casa, situação né, mais vulnerável. Exato. Como lidar com toda essa complexidade, assim, com toda essa diversidade de situações dos colaboradores, assim, como é que vocês estão fazendo isso? A gente teve um cuidado específico de saúde, né? Assim,
A Marcele Martins, que vem, ela teve um cuidado muito especial. Paulo, Oi, pessoal, voltei novamente, agora de que óculos. bom. Então, vamos lá. Mas A gente tava falando sobre a parte de saúde, não é isso? Com a nisso, a gente, questão e a questão social. Então, além da questão de saúde, essa questão social também é analisada. Então, os profissionais que são selecionados, né, os gestores fazem a análise das atividades, chamam os profissionais, indicam os profissionais para retorno e eles passam por essas duas análises, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista social. E aí se avalia isso. Se você mora com alguém já de idade, a questão dos filhos na escola, pessoas que moram em lugares mais longe, que precisam pegar muitas conduções e vão passar muito tempo em transporte público. Então, tudo isso é avaliado no momento em que a área de saúde faz essa, digamos assim, anamnese sobre as condições das pessoas. Agora, também tem o caso da pessoa que é voluntária. Então, apesar de a gente fazer todo esse cuidado com o profissional, existem questões pessoais, né, aí do ponto de vista até psicológico, pessoas que não querem mais ficar em casa. Então, tem gente, por incrível que pareça, pode parecer que não exista, mas tem gente que pede para voltar. Olha, eu quero voltar. Eu sei que eu tenho um problema X, Y, Z, mas eu quero voltar. Então, a empresa dá a opção que essa pessoa, como voluntário, possa voltar. O que não é o desejado, mas fazendo uma análise social, se ele efetivamente tem essa vontade, a empresa dá essa opção. porque a situação de isolamento é muito dolorosa para É, muitas pessoas também, né? exatamente. Como você fica com a sua família em casa, às vezes você não sente, né, essa questão social, mas para alguém que é sozinho, pode pesar muito. Então, também tem essa questão, né? Então, Paulo, mas também tem o outro lado, né? Que às vezes é o medo, a questão do medo do retorno, né? Uma certa insegurança Sim, sim, sim. psicológica frente a Esse, esse esse, contexto de incerteza, o, né? o, o Como a gente projeto lidar com isso? o projeto ele procura passar, então, aí tem uma outra equipe muito boa que ajuda a gente, que é a equipe da Renata Petrocelli, que é responsável pela área de comunicação da Eletrobras, né? Toda a equipe dela, a Gabriela, a Flávia, a Elizabeth, ajudam a gente tremendamente. Então, a gente fez filmes explicando a questão da segurança, uma espécie de making off, né? Mostrando todos os cuidados, os protocolos de garagem, protocolo de entrada, distribuição de máscaras. A gente está implementando o reconhecimento facial. Então, a pessoa, quando faz o reconhecimento, automaticamente há a leitura da sua temperatura. Então, tem todo um cuidado que essa equipe do projeto está tendo. E aí a equipe do projeto ela é composta também por representantes de todas as diretorias, né? É uma equipe muito plural, uma equipe transparente, tem participação da CIPA, tem participação do pessoal do SESMIT. Então, a coisa está sendo feita com muito cuidado. É claro que sempre dúvidas aparecem, sempre isso dentro do projeto nós fazíamos, agora já não estamos mais diariamente, né? Mas nós tínhamos reuniões diárias com quase 30 pessoas, né, que compunha o projeto, para justamente discutir os protocolos, discutir toda essa questão. E a área de comunicação é fundamental porque ela dá o tom, assim como a área de RH também, né, que a Cristiane Brito é a superintendente, e ela dá esse tom humano ao projeto, né, porque eu sou de uma área de tecnologia e trabalhei muito tempo com facilities, então eu trago um pouco mais de, digamos assim, mais prático, né, como líder de projeto e fazendo a integração. E essa parte de RH vem sendo trazida pela área de RH especificamente, comunicação, a gente tem pessoal de compliance envolvido, jurídico. Então, é um trabalho assim, multidisciplinar, com quase 30 pessoas,
e com esse cuidado de dar transparência. Nós temos um lugar na nossa intranet, né? Um site na nossa intranet com a informação de todos os protocolos, como tudo vai acontecer, quando você chegar, como é que você entra na empresa, os limites de cada andar, onde vai ser possível almoçar, como é que vai ser o protocolo do refeitório, os banheiros, como é que você vai utilizar. Então, todo esse cuidado a equipe vem tomando e a área de comunicação vem tentando passar isso para todos os colaboradores para que haja um certo conforto. É claro que é muito difícil você eliminar o medo por completo, né? Porque a percepção de medo é diferente nas pessoas, né? Algumas pessoas são mais, digamos assim, resistentes a esse risco e outras são menos resistentes. Então, também tem essa análise que precisa ser feita. Certo. Paulo, em relação à testagem, os testes, vocês pretendem, é um procedimento que vai ser adotado? Sim, sim. De 15 em 15 dias nós fazemos os testes na nossa força de trabalho que vem, né, que retorna. Então, além disso, né, além da estratégia de retorno, nós optamos por rodízio. Então, nós temos a equipe A e a equipe B. Então, 15 dias vem a equipe A, fica 15 dias, sai, volta a equipe B, e assim a gente vai revezando, até porque nós temos um problema de limite de espaço físico. Como nós estamos colocando pelo menos 1,5 metro entre uma pessoa e outra nos seus postos de trabalho, a gente diminui a quase a metade a capacidade do nosso prédio. Então, a gente não consegue trazer todo mundo. Então, a gente optou por fazer um rodízio. Então, as pessoas trabalham 15 dias presencial, depois 15 dias em home office. Então, há essa preocupação em relação a esse tipo de coisa. É interessante você falar do local, né? Porque, né, tem que ser repensado, imagina o layout mesmo dos espaços físicos, disposição Exato. das mesas, das estações de trabalho, tudo isso deve estar, né, no projeto. Isso. É interessante pensar porque até a longo prazo esses espaços tendem a se modificar também, né? A gente pensar numa nova empresa. Sim. Na verdade, nós temos um projeto paralelo, né, conduzido pelo Jailson, que tem essa vertente do Open Space, né, que a gente implementou lá no nosso novo prédio. Esse prédio que nós ocupamos é um prédio novo, mas já com um olhar do futuro para o trabalho remoto. Então, nós temos, na verdade, no Rio de Janeiro, a holding ela trabalha em 3 prédios. O Mário Bering, o Hermes Stoltz, que é ali na Rio Branco, que era a antiga sede, e um pequeno espaço de almoxarifado na Teófilo Otoni. E nós estamos com um estudo, né, de avaliar esse prédio do Hermes Stoltz, que nós deixamos para a última onda, porque a estrutura lá, como é um prédio misto, né, eu tenho outras empresas trabalhando no mesmo prédio, e aí o protocolo começa a ficar diferente, né? Então a gente optou para que as pessoas que trabalham no Hermes Stoltz só voltem na terceira onda. E nós estamos trazendo só as pessoas do prédio onde nós temos o controle total, que é o Mário Bering, que é um prédio único, onde só tem a Eletrobras. Então, até nisso, a gente teve um cuidado específico com o público que trabalha no Hermes Stoltz, para que ele não venha logo na primeira onda, em função dessa, digamos assim, desse risco adicional que eles têm de encontrar outros públicos de outras empresas no mesmo prédio. Eu acabei falando demais e perdi a pergunta. A original era? Então, eu ia perguntar o seguinte, que certamente muitas atividades de home office vieram para ficar, né? Talvez nem todos os colaboradores retornem mesmo para a empresa, ou retornem parcialmente, né? Talvez sistemas híbridos. Imagino que também a empresa esteja pensando no home office como alguma coisa a ser incorporada de forma mais regular na empresa. Isso também
teria impacto na questão dos espaços físicos, né? Perfeito. E aí, como eu tinha falado, o projeto do Jailson, ele tem esse olhar, né, do ponto de vista de ocupação, e a nossa área de RH já está com um novo modelo, reavaliando todo a nossa política de trabalho remoto, para que a gente possa implementar digamos assim, o novo normal, né? Isso está no radar da empresa e vem sendo trabalhado por essas duas áreas. Então, Paulo, a gente fala assim, né, no local de trabalho, você explicou aí bem, né, todos os protocolos que envolvem o espaço de trabalho, mas também há risco de contaminação no transporte físico, né, na ida do funcionário para o trabalho, do retorno do trabalho para casa, ou na hora do almoço, por exemplo. Que estratégias, como que vocês estão pensando, que estratégias são pensadas para minimizar esse tipo de risco, ou de orientação vem sendo dada nesse sentido, ou vocês pensam em dar nesse sentido? Então, nós temos algumas ações, principalmente em dar estrutura para que o colaborador possa fazer a sua refeição dentro do prédio do Mário Bering. Então, nós temos um refeitório e estamos flexibilizando os andares que tem copas, né? Nós temos copa em todos os andares. Então, estamos flexibilizando para que a pessoa possa fazer a sua refeição no seu andar também, até para não ter o deslocamento nos elevadores, diminuir um pouco isso. Mas a gente não proíbe a pessoa que quer comer fora. Esse é um protocolo que nós damos a opção para quem quer ficar dentro da empresa, fique em segurança. E aí a gente também implementou uma questão de grades de horários, justamente para a gente evitar a aglomeração, né? Isso é importante, tanto para a chegada, quanto para a saída para o almoço, como para o retorno do almoço. E do ponto de vista do transporte público, essa questão dos horários, a gente flexibilizou mais a chegada para que o colaborador não use o transporte público em horário de rush, né? Então ele possa chegar um pouco mais tarde ou até vir um pouco mais cedo, se ele assim preferir. E educação, muita comunicação, informando como se comportar nos transportes públicos, o cuidado, né, que é preciso ter, o protocolo social, né? Isso é fundamental. Na hora que você traz várias pessoas para dentro de uma mesma instalação, você precisa ter o respeito ao próximo, que é o que a gente é o que todos, né, estão, digamos assim, ensinando, né? A gente precisa. A máscara não é só para me proteger, é para proteger o próximo. Então a gente precisa muito do sentimento de empatia, né? Na hora que eu diminuí o número de pessoas no elevador, então agora só podem entrar 4 ao mesmo tempo. Então eu não posso forçar. Se chegar lá tem 4, você tem que esperar. Então isso tudo vai ser uma educação que vai ser, digamos assim, nós implementamos todo um controle, digamos assim, de monitoramento desses protocolos através da ouvidoria. Então, se o colaborador se sentir ameaçado em algum momento por alguém que não está usando máscara, ou se acontecer alguma coisa que ele veja que traz algum risco, é importante que ele comunique isso. E a gente está implantando essa estrutura via ouvidoria. Então, existe sempre, não adianta a Eletrobras pensar só em fazer o protocolo bonito no papel e não monitorar essa execução. E isso é um papel de todos, né? Todos têm que respeitar o protocolo e todos têm que fiscalizar esse protocolo, né? Conversando com as pessoas, fazendo papel educacional, isso é fundamental. Então, isso também, a gente tem a ajuda muito grande da área de comunicação nesse processo. Nós implementamos a nossa área de educação, né? Que é com a Cristiane Brito, lá da área de RH, implementou um EAD, né? Que é um curso sobre o Covid. Então, todos os profissionais que estão retornando vão fazer esse curso, ele faz uma provinha, uma prova virtual, você ganha uma nota, tem um certificado. Então, isso também é uma espécie de reforço digamos assim, do protocolo social que as pessoas precisam ter e conhecer todos os riscos inerentes à pandemia,
que já está amplamente divulgado, mas é sempre bom você reforçar os cuidados, porque apesar dos números, né, estão em tendência de baixa no município, nós ainda estamos em uma pandemia. Então, a gente continua precisando ter os cuidados necessários, usar máscara, lavar as mãos, todos os cuidados necessários. Nós não podemos relaxar em nenhum momento. Vai ter todo um processo aí de readaptação, reeducação, né? Porque é Exato. uma habilidade que acho que é um aprendizado para todo mundo, né? Sem dúvida. Paulo, vocês já começaram então uma parte essa semana, dia 3, foi isso? Na verdade, nós estávamos previstos para voltar no dia 3, mas houve uma ação do sindicato em relação a alguns pontos do nosso processo de retorno. Então, isso está sendo conduzido pela nossa área jurídica e hoje a gente tem uma previsão de receber essa discussão junto com o juiz para avaliar o caso que foi ponderado pelo sindicato, para que a gente possa marcar uma nova data para esse retorno. E isso é importante, que é um processo de discussão, é preciso que isso seja o mais seguro e transparente possível. Então, a gente espera que isso seja esclarecido rapidamente, que a gente volte já na próxima semana ou na outra. Aí depende do tempo, né, que a Justiça deliberar sobre o assunto. E no plano de retorno, né, no seu plano de retorno, a Eletrobras considera a possibilidade de haver uma segunda onda de contaminação? E nesse caso, quais seriam os procedimentos a serem adotados aí? Esse é um risco que, inclusive, no plano de projeto, ele foi mapeado. A gente não pode deixar de considerar isso, pode ser que haja uma nova onda do Covid. E todos os processos que foram feitos, né, o planejamento ele está exatamente dentro à decisão inicial de saída da empresa. Então, todas as atividades vão ser informadas, todos os gestores informados, vai haver toda a volta para casa nos mesmos moldes que nós fizemos em março, quando houve a decisão da empresa em colocar todos em trabalho remoto. Então, isso realmente pode acontecer e está previsto no projeto para que a gente faça esse processo de forma, claro, rápida em função desse aumento, se houver. Você queria destacar mais alguma coisa específica em relação ao trabalho de vocês, em relação ao plano de retorno da Eletrobras, que a gente ainda não tem abordado? Eu acho assim que esse é um projeto bem complexo, né, do ponto de vista humano, né? Então ele envolve o medo das pessoas, né? É uma coisa muito todas as pessoas que participam do projeto, todas têm os seus medos também, né? Mas ao mesmo tempo o projeto ele tem uma função muito nobre, que é o quê? É garantir a melhor segurança possível para o retorno das pessoas e dos empregados da Eletrobras. Então, é importante salientar para todos que a busca dessa equipe é que a gente consiga garantir todas essas ações, que a gente mitigue ao máximo o risco que é inerente, né? Quando você sai, vai ao mercado, você tem risco. Se você, né, as praias já estão liberadas, você vai fazer uma atividade física na rua, você tem o risco. Então, assim, toda a preocupação da equipe de projeto, dos gestores, né, do Luiz Augusto, que é o nosso diretor de gestão e sustentabilidade, do nosso presidente, né, no comitê de risco que acompanha isso de forma regular, a preocupação é sempre com as pessoas. Então, por que voltar? Né? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Mas a Petrobras só vai voltar em dezembro. É uma pergunta recorrente. Existe uma questão de estratégia da empresa, né? que é definido no board da empresa, sobre atividades que a gente precisa de, assim como a operação. Hoje eu estou com pessoas que estão lá na linha de frente, né? Que se uma rede cai, eu preciso
voltar de novo com a operação. Então, há um paralelo nessa decisão da diretoria executiva em relação a atividades que não estão sendo realizadas, e aí tem um discernimento grande dos gestores sobre se essa atividade realmente eu preciso que ela retorne, e é esse cuidado que a gente está tendo, e por isso esse número pequeno, se você for avaliar a quantidade de pessoas que estão retornando, é um número aproximadamente de menos de 10% da equipe, mas a gente precisa dar uma segurança para essas pessoas que não estão conseguindo trabalhar em casa. Então, é só digamos assim, não um recado, mas uma mensagem, né, de que nós estamos fazendo todo o possível para que esse retorno seja o mais seguro. A área de saúde tem uma preocupação enorme em relação a isso, então foi contratado um infectologista para acompanhar todo esse processo, para que a gente tivesse o máximo de cuidado possível. Então, é deixar as pessoas, se é que é possível, né, o mais tranquilas possíveis, de que está tudo sendo feito de uma forma muito cuidadosa, com acompanhamento da CIPA, do SESMIT, todos os órgãos dentro da empresa que são responsáveis pela segurança do trabalho, e que a gente espera que tudo aconteça de forma tranquila e dar uma mensagem para todos de que a Eletrobras está preocupada com sua equipe e que nós estamos fazendo tudo para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Eu acho que essa seria uma observação final para todos, um recado, digamos assim, da nossa diretoria executiva e de todo o board da Eletrobras. Isso aí, Paulo. Paulo, para finalizar mesmo, a gente pede para você é o que a gente pede para todos os nossos entrevistados no final. Se você gostaria de indicar algum livro, algum filme, vídeo, alguma palestra que você acha que pode interessar para quem está nos acompanhando. Assim, o assunto ele é, digamos assim, espinhoso, né? A gente poderia falar de várias. Acho que filme é uma coisa mais interessante. Não vou falar de filme de pandemia, porque isso, né? Mas eu vi um filme se eu não me engano, foi na Netflix, se eu não me engano, chamado O Poço, que ele é um filme espanhol, se eu não me engano. E ele fala muito, ele traz vários assuntos, a relação humana, e fala muito de empatia, porque é uma história de uma experiência onde as pessoas ficam presas dentro de uma espécie de prédio, onde um elevador vai descendo com comida. Então, você começa no primeiro andar, onde, digamos assim, é o topo da pirâmide. Então, você fala de questões sociais, você fala do cuidado com o próximo, e é muito o que a gente está vivendo na pandemia, né? O cuidado com o próximo. Essa questão de usar máscara, de todos os cuidados que cada um tem que ter. Então, esse filme, O Poço, ele traz um pouco dessa visão que eu acho que a gente tem que ter de empatia com quem está lá no final do poço, né? Não é o fato que você está lá no início que você vai desconsiderar. Então, eu recomendaria. Quem não viu, foi um filme que foi até meio cult. Ele é de 2019. Quem não viu, recomendo que veja. E ele tem pessoas que levam para o lado de religião, tem várias faces, mas eu vejo muito bem a questão da empatia, que é você pensar no próximo, e é o que a gente está precisando muito aí no nosso dia a dia. Isso aí, eu não vi o filme, eu vou ver. Veja, mas muito bom. Quer dizer, ele é um pouco forte, mas é muito bom. Tá, ok. Muito obrigada, Paulo. Obrigada eu que pela agradeço. indicação. Obrigada pela sua generosidade de vir aqui com a gente e explicar todas essas questões que são tão importantes. Eu acho que são de interesse de todos nesse momento, quem é da Eletrobras, mesmo quem não é, né, para entender aí claro. como que esses processos vão se dar, ou se dão, o que está se pensando. Muitíssimo obrigada mesmo por estar aqui com a gente esse dia.
Eu que agradeço a vocês, um forte abraço e saúde para todos. É isso. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui também, né? Mesmo com os probleminhas técnicos, a gente foi e voltou, mas obrigada a todos. E a conversa fica lá vai ficar lá no canal do YouTube da Memória da Eletricidade, tá bom? Ok. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.